Bubu, estava conversando com o Mauro, com o Pascoal no ESPN-FC de sexta. Durante todo o primeiro turno, assim, o Corinthians não vai aguentar o pique da remada. O Corinthians tem muitos desfalques. O Corinthians, tá ali em segundo, tá ali em primeiro, tá ali em terceiro, mas o torcedor vai ter que entender que em algum momento vai cair ali para quarto, para quinto. Não tem elenco, mas não em condições físicas ideais para se segurar. Pois a gente termina o primeiro turno com o Corinthians ali na cola do Palmeiras. Eu te pergunto, chegou a hora da gente realmente rever os conceitos e entender que com esses jogadores voltando, o Corinthians briga sim pelo título brasileiro? Vai ter fôlego ou você ainda não acredita nisso? Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte. Na esteira do que todo mundo falou, a pontuação do Corinthians é quase que absurda, perto do que foi o desempenho do time, dos problemas que o Vitor Pereira teve desde o começo. Né? As discussões em torno do Corinthians mudaram completamente nesse ano. Daquela preocupação com a média de idade elevada para um time que muitas vezes em jogos decisivos e cabeludos ele entrou com um bando de garotos ou time inexperiente, desfalcado, dizimado, e ele superou todas essas adversidades. Aí você me pergunta, se o Corinthians com todos esses problemas conseguiu fazer a pontuação que fez, passar por adversários que ele passou, seja o Boca na Libertadores, o Galo no Mineirão no final do turno, até onde ele pode chegar? A tendência é só de evolução. O Balbuena estreou, acho que ele tá um pouco sem ritmo, né? Não sei se até um pouco pesado. Mas gostei da dupla de zaga, interessante, hein? O Yuri Alberto ficou muito sozinho. O Yuri Alberto começou bem e é um atacante não só pela questão da finalização, mas como ele luta, se entrega, né? Acho que é o tipo de jogador que agrada muito ao torcedor corintiano. Então a tendência só é de melhor. A recuperação de jogadores, né, que são especiais, como o William ou o Renato Augusto. O William jogou hoje e saiu. Né? No momento da virada o William não estava. Mas você imaginar, se o Corinthians consegue recuperar esses jogadores que ainda não deram a devida resposta e acrescenta esses reforços que chegaram de bom nível, eu sou obrigado a colocar o Corinthians, eu seria louco pela pontuação de não colocar o Corinthians na briga. Vamos lá, Vitor Pereira. Não é fácil chegar aqui e jogar contra o Atlético Mineiro. O jogo chegaram ao golo, num belíssimo golo. Primeira vez que remataram a baliza, e depois tivemos que nos encontrar no jogo, perdemos ali um bocadinho, entramos bem no jogo, mas depois perdemos ali um bocadinho o equilíbrio, essencialmente emocional, perdemos algumas bolas que não devíamos ter perdido, mas depois fomos entrando outra vez no jogo, outra vez num jogo com qualidade, num gramado que não dá para grandes primeiros técnicos. O gramado não é grande coisa, não está grande coisa neste momento, mas conseguimos, no espírito, na qualidade, às vezes com qualidade, outras vezes com o espírito, e conseguimos dar a volta a um resultado, que era negativo, e acabamos por ganhar o jogo. Duas boas equipas, muitos bons jogadores em campo. Naturalmente, nós quando falamos, quando estudamos o adversário, sabemos as características, sabíamos que o Cano que fletia para dentro e que atirava de pé direito, que o Hulk também tem essa tendência de fletir para dentro e atirar com o pé esquerdo, portanto sabíamos que tínhamos que parar esses jogadores que têm um remate, que têm um chute forte. Na do Cano não conseguimos, e ele fez um bom gol. Depois demos a volta ao resultado num belíssimo gol, numa belíssima jogada no primeiro gol, que deu o cruzamento do Fagner e o Fábio apareceu ali como se fosse um centroavante e fez um belíssimo gol também. E depois o menino, o Giovanni, que entrou cheio de vontade e dá uma aceleração, vai para cima, não tem muitas amarras táticas, porque taticamente eles têm um bocadinho da irreverência, da idade, não é? E vão para cima, foi para cima e acabou por conseguir uma grande penalidade, e o jogo resume-se a isto. Vitor, aqui no meio, fim de primeiro turno, né? Corinthians termina na segunda colocação. Durante todo esse processo a gente foi sempre te questionando sobre a equipe, a evolução da equipe. Você reclamava dos desfalques, dos problemas. Te surpreende chegar ao fim do primeiro turno numa posição tão alta e brigando com o Palmeiras nesse momento? Obrigado. Nós tivemos momentos em que tivemos 10 jogadores de fora, né? 10 jogadores de fora. Portanto,
nós de facto existiram muitos jogos em que para fazer uma equipa era um bocadinho uma equipa de sobrevivência, de tentar estrategicamente de conseguir contrariar o adversário e fazer um golo. Portanto, fomos durante muito tempo, ou durante muitos jogos, uma equipa que, mais resultadista, como vocês dizem, mas que teve que garantir esses pontos para chegar hoje em condições de apresentar um futebol de mais qualidade, de maior qualidade, e eu acredito que a tendência é para melhorar a nossa qualidade, porque agora temos soluções, não é? Agora vamos tendo soluções de qualidade, muita gente estava de fora, e em condições de discutir, podemos, durante esta primeira volta, podemos ter ficado a uma distância grande das equipas da frente, mas não, continuamos lá no meio da luta, e pronto, e agora jogo com mais argumentos para darmos resposta vamos ter já a eliminatória da taça, muito importante para nós, daqui a 3 dias, e preparar-nos para vermos quais são os jogadores que estão em condições de responder nesse jogo. Vitor, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você... 2 perguntinhas. Eu queria que você fizesse uma análise da estreia do Carlos Miguel. O Bruno também jogou pela primeira vez como zagueiro, né? Ao lado do Balbuena, que você pudesse falar também da estreia do Balbuena. E desde ontem a torcida ficou muito preocupada com o Cássio. Você conta com ele agora já para os próximos jogos? Foi algo simples? Ou que o torcedor tem que ficar mais preocupado? Assim, eu normalmente fujo um bocadinho àquilo que é a análise individual. Porquê? Porque depois estou a esquecer os outros, né? E o futebol para mim é coletivo. Agora, de facto, o Balbuena fez um belíssimo jogo, o Bruno Mendes fez um belíssimo jogo, para mim tiveram um nível muito alto. O Carlos Miguel hoje foi Carlão, porque fez, de facto, para mim, tem uma envergadura enorme, tem uma envergadura muito grande, que ocupa muita baliza, e não é fácil, para a altura que tem. É um goleiro rápido entre os postes, isso é que não é fácil encontrar. Portanto, personalidade, só faltava perceber a personalidade, porque em termos de qualidade eu já tinha percebido que, em termos de treino, que ele que tinha competências que o podem levar para outro nível. Agora faltava ver a personalidade, e depois estrear-se aqui num jogo destes não é fácil, mas ele, tranquilo da vida, desde o início, antes do jogo, depois do aquecimento, disse-me sempre: estou tranquilo, e realmente fez um jogo competente, um jogo de qualidade, e deu-nos a tranquilidade que nós precisávamos. O Cássio já vem com o problema do jogo anterior. Portanto, nós no jogo que passou em casa pensávamos que tinha sido uma coisa pequena e que passageira, que já tinha. O que aconteceu? Inflamou mais um bocadinho depois do jogo, e nós, com estas eliminatórias que temos todas pela frente, hoje não quisemos arriscar. Agora não sei se ele já estará em condições de jogar já o próximo jogo ou não, portanto tem que ser o departamento médico a dizer alguma coisa. Vitor, queria saber sobre Ramiro, Matheus Vital e Léo Natel. Eles têm treinado com vocês lá no CT, né? Você está pensando em utilizar esses jogadores para encorpar esse grupo, ou está nas mãos da diretoria para fazer negociações? Obrigado. Este período é um período... Eu não conhecia os jogadores, têm treinado connosco, têm treinado bem. Agora vamos ver como é que vai ficar a composição do elenco, e depois é que tomaremos decisões conjuntas, o staff, a direção do clube. Portanto, depois acho que ainda é prematuro. Eu tenho que perceber muito bem como é que vai ficar o elenco para dar resposta às competições que ainda temos pela frente. Obrigada, Vitor, e a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Muito obrigado, então.
Muito bem, voltando aí da coletiva do Vitor Pereira, depois dessa vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro, vitória de virada por 2-1, e claro, foi perguntado sobre zaga, foi perguntado aí sobre o goleiro, Carlos Miguel, 2,4 metros, não é pouca coisa não. Mas arremata aí, você lembra o que você estava falando? A gente falou do goleiro, a gente falou de zaga. Você havia me perguntado sobre o Balbuena, Isso. se o técnico gostou, eu não vou dizer nada, ele adorou. Adorou o Bruno Mendes também. Não, porque o que eu ia dizer sobre eles é que houve quem tenha dito assim, mas o Keno estava totalmente livre na hora de fazer o belíssimo gol que fez. Mas não seria dos dois essa marcação, aí seria do Fagner. Exatamente. Apesar dele ter entrado um pouco para a ponta ali, e então não cabe aí na conta de Balbuena nem de Bruno Mendes. Caberia, se fosse o caso, ou alguém do meio para estar ali, já que ele puxou, porque eu acho que o Fagner também se preocupa com a descida do Guilherme Arana, então ele fica meio vendido ali, né? Você tem Keno e Guilherme Arana ali, sabe, eu vou ficar aqui, eu vou ali atrás do cara que puxou para dentro. Só que ele está totalmente livre, mas acerta um chute, eu não vou dizer de rara felicidade, porque o Keno parece um especialista nisso, né? Dá esse tapa assim, não foi a primeira vez e tal, e sem culpa nenhuma do goleiro, independentemente dos 2,4 metros aí, a bola foi aonde não dava para buscar mesmo, o Carlos Miguel até se esticou bastante, foi um golaço, mas não cabe na conta nem de Balbuena de menos, então acho que para quem está entrando no time, etc. Agora, se vai manter, ele elogiou os dois aí, né? Não sei se ele vai manter isso como dupla. E ele fala exatamente o que aconteceu. O começo, os minutos iniciais, o Corinthians parece que ia dar uma pressionada naquele estilo que o André se referiu, que ele falou que ia jogar assim. Só que toma um gol com 8 minutos e isso aí muda tudo. Então, acho que a análise dele é mais ou menos o que eu vi mesmo. Olha lá, tá sozinho, mas tá sozinho, mas totalmente, eu podia estar sozinho ali 85 mil vezes, não vou acertar. É a qualidade do cara. Agora, ele tem razão, ele tem razão quando diz que o time se perdeu um pouquinho, depois de um início que até parecia que iria ser bom do Corinthians ali, pressionando um pouco o Atlético e tal, mas com 8 minutos toma esse gol, o time se desarruma e só vai se acertar muitos minutos depois. O Bruno Mendes teve 2 jogadas de 1 contra 1 no final do segundo tempo, que ele acertou o tempo das duas perfeitamente no desarme. E, assim, ninguém sabe dizer o que aconteceria se ele tivesse errado o tempo ou se ele tivesse sido driblado, etc. Mas ele fez uma partida em determinados lances no primeiro tempo decisiva até. E o Balbuena, para quem reestreia, com a segurança que ele tem, a experiência, a capacidade de se manter calmo, né? Um jogador tão confiante naquilo que ele pode fazer, é outra excelente contratação de oportunidade que o Corinthians faz.